Olá, pessoal do sétimo ano, bem-vindos às nossas aulas de matemática. Espero que vocês estejam todos bem, espero que tenham aproveitado esses 15 dias de férias que vocês tiveram, brincaram, se divertiram, passearam, talvez alguns viajaram para a casa da tia, para a casa da avó, para a casa dos pais, tá certo? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar retorno às nossas atividades aqui na TV, com as atividades, tá certo? Das muitas disciplinas, inclusive aqui na nossa disciplina de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e sejam bem-vindos ao nosso novo semestre que nós estamos começando a partir de hoje. E já tem desafio aqui na tela. Se você observar, já temos aqui um desafio na tela, que a partir dessa semana a gente vai trabalhar com desafios semanais. Se você observar aqui na tela, o primeiro desafio da semana diz assim, ó: utilize 3 números da sequência a seguir e complete a soma abaixo. Então, o que você está vendo aqui? Você está vendo que tem 3 espaços, né, para você colocar 3 números quaisquer, de forma que a soma desses 3 números tem que dar um total de quanto? 30. Tem que dar um total de 30. Posso colocar qualquer número, professor? Não, não pode colocar qualquer número. Olha só qual é a sequência dos números que você pode colocar aqui. Você pode colocar o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e o 15. Utilize qualquer um desses números para colocar nessa soma aqui, de forma que seja correta a adição, tá certo? A soma de 3 números iguais a 30. E você só pode utilizar um desses 3 números aqui. Vocês podem encontrar a resposta e podem estar enviando a resposta para a gente. Está aqui o contato, ó, 9525-9502. Você vai mandar um WhatsApp para mim, eu sou o professor Márcio Jean. Coloque o seu nome, coloque a sua resposta e coloque o nome da sua escola, que quando for na semana que vem, a gente vai estar aqui divulgando quem foram os alunos vencedores que acertaram esse desafio aqui, tá certo? Essa semana a gente teremos 3 aulas, hoje, quarta-feira e sexta-feira. Então, amanhã, com essa mesma, se você não encontrar a resposta daqui para amanhã, amanhã eu darei uma primeira dica, e quando for na sexta-feira, no último dia, eu darei mais outra dica. Eu darei, então, 2 dicas para facilitar o cálculo de vocês. A primeiro momento parece fácil, mas você vai ver que não é tão fácil assim. Então, anote aí o contato, ó, 9525-9502 e tente resolver esse desafio aqui, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai trabalhar com o assunto de múltiplos e divisores, tá certo? De números naturais. Já vimos esse assunto ano passado e vamos revisar mais uma vez, tá certo? Então, hoje a gente vai trabalhar com os múltiplos e amanhã com os divisores, tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos começar aqui com o nosso primeiro conteúdo de matemática, chamado múltiplos de um número natural. O que são múltiplos? Múltiplos de um número natural vai ser sempre o resultado de uma multiplicação, obviamente, né? Entre esse número e qualquer número natural. Lembrando que os números naturais são os números que foram criados para poder registrar quantidades, fazer contagem, ordenar alimentos, criar códigos. Os números naturais estão associados a quantidades, a contagens, tá? Então, começa do 0 e vai de 1 em 1. Quando a gente multiplica um número natural por outro número, a gente tem o resultado dessa multiplicação, que a gente chama de múltiplo, esse nome, múltiplo. Então, os múltiplos de um número natural são resultados da tabuada desse número. Vamos pegar um exemplo? Para determinar os múltiplos de 3, devemos multiplicá-lo pela sucessão dos números naturais, obviamente. Então, quando a gente faz, fica bem mais fácil de entender. Bora lá. Vamos observar aqui a nossa tabuada do 3. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, que foi isso aqui? Um boneco. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, e assim por diante, né? Tá vendo esses resultados aqui em vermelho? Eles são, no caso, os múltiplos de 3. Por quê? Porque são resultados do 3 multiplicado por algum número natural. Nunca se esqueça disso. Os múltiplos são resultados da multiplicação, ou seja, sempre que você pegar a tabuada e os resultados da tabuada são sempre múltiplos daquela tabuada, daquele número. Aqui no caso, por exemplo, se eu pegar o 3 vezes 5 igual a 15, 15 não é o resultado da multiplicação. Isso quer dizer que 15 é múltiplo de todos os 2 números aqui.
que são os fatores, fator 3 e fator 5. Isso quer dizer que o 15 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 5, tá certo? Não pode esquecer disso. Sempre associe múltiplos ao resultado da multiplicação envolvendo aquele número. Mas existe uma notação certa para a gente utilizar. Então, só para concluir, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim vai. E são infinitos, tá bom? Verifiquem que ele sempre começa do zero, né? O conjunto dos múltiplos sempre começa do zero, porque zero é o primeiro número natural, certo? E vai indo de tanto em tanto conforme o número que eu quero os múltiplos. Como que a gente escreve a notação do conjunto dos números múltiplos de 3? Então, ó, tem um M maiúsculo aqui. O número que eu estou querendo os múltiplos dele, a gente coloca o número 3 aqui entre parênteses, igual a Abraham Chaves, né? E aqui, começando do zero, a gente vai de 3 em 3 colocando os múltiplos do 3. Então, múltiplo de 3, eu começo do zero e vou de 3 em 3. Então, vamos praticar. Usando a linguagem de conjuntos, escreva o conjunto dos múltiplos dos seguintes números. Letra A, múltiplos de 5. Vou fazer só a letra A com vocês, ó. Abre chaves, começando do zero, vai de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, porque são infinitos. Então, ó, a mesma coisa que eu fizer é o seguinte: pense nos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Múltiplo de 5 é o resultado da tabuada de 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20 e 5 vezes 5, 25. Se eu quisesse continuar, era só botar o 6, o 7, o 8. Então, os múltiplos é o resultado da multiplicação. Então, é o resultado da tabuada daquele número. Dessa forma, não tem como vocês esquecerem, tá bom? Agora, como saber se o número natural é múltiplo de outro? Ou seja, eu quero verificar se o número natural é múltiplo de outro sem precisar fazer a tabuada daquele número, tá certo? De forma direta. A gente tem duas formas de fazer essa verificação. A primeira é usando uma multiplicação e a segunda uma divisão. Vamos na multiplicação primeiro. Como que eu faço para saber se o número é múltiplo de outro? Vamos, como exemplo, entender essa ideia usando uma multiplicação para encontrar o múltiplo. 40 é múltiplo de 5? Quando eu penso se 40 é múltiplo de 5, eu preciso saber se existe algum número natural que quando eu multiplicar o 5, dá 40. Existe esse número natural que eu multiplicando por 5 dá 40? Pensa aí. Existe, né? É o 8, né? 8 vezes 5 dá 40. Pronto, então eu encontrei uma multiplicação com 5 em que o resultado dê 40. Que lembrando que o resultado da multiplicação é o que a gente chama de múltiplo. Então a gente tem o seguinte, que 8 vezes 5 é igual a 40. Isso quer dizer que 40 é múltiplo de 5 e que 40 também é múltiplo de 8, tá? Sempre o resultado vai ser múltiplo dos números envolvidos na multiplicação, que a gente chama de fatores. Vamos para mais um exemplo. Agora responda: 54 é múltiplo de 6? Ou seja, existe algum número multiplicado por 6 em que o resultado é 54? Pensa aí um pouco. Então vamos lá. Eu estou procurando um número natural que quando eu multiplico por 6, dê resultado 54. Você já descobriu qual é esse número? Muito bem, para você que pensou no número 9, né? Não é verdade? Não é verdade? Porque se eu multiplicar 9 vezes 6, 9 vezes 6 é igual a 54. Ou seja, 54 é múltiplo de 6? Sim, porque existe um número natural, que é o 9, que quando eu multiplico 6 vezes 9, dá 54. Então, 54 é múltiplo de 6
e é também múltiplo do 9, tá certo? Agora, uma outra forma da gente descobrir se o número natural é um múltiplo de outro é usando uma divisão. Se eu fizer uma divisão entre o maior e o menor e o resto for zero, quer dizer que o maior é múltiplo do menor. Vamos pensar aqui, ó. Bora fazer aqui agora, fazendo o caminho inverso. Em vez de multiplicar, a gente divide, tá certo? Então vamos lá. 40 é múltiplo de 5? A gente já sabe. Só que a gente vai usar outra forma para encontrar essa resposta. Então a gente vai fazer a divisão. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 cabe 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, resto 0. Sempre que a divisão, o resto for 0, quer dizer que esse número é múltiplo do outro. Ou seja, o dividendo é múltiplo do divisor. Então aqui, como o resto deu 0, eu tenho que 40 é múltiplo do 5. E também 40 é múltiplo do 8. 5 vezes 8, 40. Vamos pegar o segundo exemplo. 54 é múltiplo de 6. Bora dividir, né? 54 dividido por 6 cabem 9. 9 vezes 6, 54. Para 54, nada. Deu resto 0, né? Então 54 é múltiplo de 6. Ou seja, o dividendo é múltiplo do divisor. Certo? Uma coisa que eu quero explicar para vocês é, sempre que a divisão for resto 0, ela recebe um nome. Chamamos de divisão exata, tá? E se o resto for diferente de 0, a gente chama de divisão não exata. Mas mais para frente a gente explica sobre isso. Vamos pegar alguns exemplos então, ó. 4 é múltiplo de 2, porque 4 dividido por 2 é 2 e o resto é 0. 72 é múltiplo de 3, porque 72 dividido por 3 é 24 e o resto também é 0. 200 é múltiplo de 4, porque 200 dividido por 4 é igual a 50 e o resto é 0. 125 é múltiplo de 5, porque 125 dividido por 5 dá 25 e o resto é 0. Note que quando a gente fala em múltiplo de, é o mesmo que ser divisível por. Então, dizer que 30 é múltiplo de 3 é o mesmo que dizer que 30 é divisível por 3. Vamos aqui pegar um exemplo aqui, ó. A letra D. Quando eu faço 125 dividido por 5, 12 dividido por 5 cabe 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Baixa o 5, né? 25 dividido por 5 cabe em 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Pronto. Olha só, como a divisão é exata, porque no caso o resto deu 0, eu posso utilizar o seguinte termo. 125 é múltiplo de 5, ou eu posso dizer que 125 é divisível por 5. Da mesma maneira que eu posso dizer que 5 é divisor de 125, ou que 5 é fator de 125. Então, olha, entenda essas notações. Sempre que o número for múltiplo de outro, eu também posso dizer que ele também é divisível pelo outro. Essas duas formas de falar estão corretas, tá certo? E por fim, temos aqui a última dica. A divisão em que o resto é 0 é chamada de divisão exata. Se o resto for diferente de 0, é uma divisão não exata. Tudo bem, pessoal? Vamos então para a parte dos exercícios. Ok, então, pessoal, depois desse vídeo que vocês prestaram atenção na explicação a respeito dos múltiplos dos números, tá certo? Dos números naturais, vamos então agora para a parte dos exercícios, tudo bem? Vamos lá. Primeira questão, diz assim: escreva os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Tipo, a sequência dos múltiplos de 15, você sabe que é uma sequência infinita. Você multiplica 15 vezes 0 dá 0, 15 vezes 1 dá 15 e continua infinitamente. Só que aqui na primeira questão ele está pedindo apenas os 6 primeiros números. Os 6 primeiros números, tá certo? Então vamos ver quais são os 6 primeiros números. Olha só. Tá aí a resposta. É o resultado da multiplicação, né? 15 vezes 0 é 0, tá aqui. 15 vezes 1 é 15. 15 vezes 2 é 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes
4, 60, e 15 vezes 5, 75. Totalizando aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os 6 primeiros múltiplos do número 15. Anote aí no seu caderno, por favor. Muito bem, vamos então agora para a nossa segunda questão de hoje. Verifique se 92 é múltiplo de 4, 6, 8 e 23. Conforme o vídeo que a gente assistiu, a gente aprendeu que para calcular o múltiplo de um número, a gente pode utilizar a estratégia da divisão, não é verdade? Pois quando eu divido, por exemplo, 8 dividido para 4, que dá 2, então tanto o 8 serve de múltiplo como o 4, mas também serve de múltiplo para o 2. Então, aqui, nessa segunda questão, utilizaremos a estratégia da divisão, tudo bem? Ele quer saber a respeito do número 92, se ele é múltiplo do 4, do 6, do 8 e do 23. O que você acha? Ele é múltiplo de todos eles? Ele é múltiplo apenas de alguns? Vamos verificar aqui. Se eu pegar o 92 e dividir por 4, vai dar quanto? Olha só o resultado que dá aí. 92 dividido para 4 dá 23 e o mais importante, o resto é 0. Portanto, é uma divisão exata. É uma divisão exata. E com certeza, então, 92 é múltiplo de 4, comprovando aqui conforme a divisão. Já na letra B, o 92 é divisível por 6. Olha só. Se eu for fazer a divisão, dá 15 e sobram 2, restam 2. E, portanto, se sobra algum valor, essa conta não é exata. E, portanto, o 92 não é o múltiplo do 6, já que o 6 não divide exatamente o 92, uma divisão exata. Na letra C, 92 é divisível por 8. Bora verificar? Não, pois sobram 4. Na divisão de 92 por 8, o resultado é 11 e sobram 4. Portanto, não é uma divisão exata e, consequentemente, 92 não é múltiplo de 8. E, por último, na letra D, 92 dividido por 23. Será que 92 é divisível por 23 e, consequentemente, é um múltiplo dele? Bem, se a gente observar aqui na letra A, quando a gente dividiu 92 por 4, deu 23. Isso quer dizer que o 23 e o 4, eles são divisores do 92. E, portanto, o 92 é múltiplo de 4 e também será múltiplo de 23. Pois se a gente pegar 92 e dividir por 23, o resultado será 4. Então, concluindo, a letra A, 92 é divisível por 4? Sim, porque deu uma divisão exata. 92 é divisível por 6? Não, pois a divisão no resto sobrou 2. Na letra C, o 92 é divisível por 8? Não, porque teve resto 4. E na letra D, 92 é divisível por 23? Sim, tá certo? Então, 92 é múltiplo do 4 e também será múltiplo do 23. Anote aí no seu caderno, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão de hoje. Qual é o maior múltiplo de 13? Olha só, o 13 eu posso multiplicar por qualquer número, não é verdade? Eu quero saber qual é o maior múltiplo de 13, desde que ele não ultrapasse o número 300. Então, se ele não pode ultrapassar 300, a gente pode imaginar assim, qual é o múltiplo do número 13 que está mais próximo possível do 300, desde que não ultrapasse? Você já imaginou que estratégia a gente pode utilizar para resolver essa questão? Bem, conforme vimos na questão anterior, uma estratégia para descobrir se o número é ou não múltiplo do outro, a gente pode utilizar a estratégia da divisão. Então, se eu pegar o 300 e dividir por 13, olha só quanto é que dá. Dá 23 e restam 1. Dá 23 e restam 1. Deixa eu confirmar bem aqui. Então, você pode imaginar assim, que se eu pegar o 23 e multiplicar por 13, olha só, 23 vezes 13, dá 299, mais um que sobrou, 300. Isso quer dizer o quê?
que o 299 é o resultado da multiplicação de 13 por algum número, pelo 23. 13 vezes 23 dá um total de 299, que é o que ele quer saber, qual é o maior múltiplo de 13 menor que 300. Tá certo? Então, se eu pegar 13 vezes 23, vai dar 299, que no caso é o menor número que 300, é o mais próximo de 300. Portanto, estamos aqui atrás do número 299. Deu para entender o raciocínio? Ele quer saber quem é o maior múltiplo de 13 menor que 300. Aí o que a gente faz? Pega o 300, divide pelo 13, encontramos o 23. Tá certo? Aí a gente vai e multiplica, e sobra 1. Aí a gente vai e multiplica. 13 vezes 23 dá 299. Portanto, 299 é o múltiplo de 13, porque 13 vezes 23 dá 299. Tá certo? É assim que a gente fez para encontrar o número 299, que, ao mesmo tempo, é menor que 300. Tudo bem? Anote aí o resultado. Vamos, então, para a nossa quarta questão de hoje. A quarta questão diz assim: quantos múltiplos comuns de 3 e 5 há entre 0 e 30? Eu quero saber, de 0 a 30, quem é múltiplo tanto do 5 quanto do 3. Vamos fazer? Vamos começar então pelos múltiplos do 3. Quem são os múltiplos do 3? Obviamente é o resultado da tabuada, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Esses são os múltiplos de 30, de 3 entre 0 e 30. Na sequência, já os múltiplos de 5, é uma quantidade menor, visto que vai de 5 em 5, e esse é o resultado. 5 vezes 1, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então, acima estão os múltiplos de 3 e abaixo os múltiplos de 5. E a questão é, quais são os múltiplos comuns, tanto do 3 quanto do 5? Vamos observar quem está nos dois ao mesmo tempo. O 0, já dá para perceber aqui. O 15 e o 15, o 0 e o 15. Portanto, juntando os múltiplos do 3 e do 5, os únicos múltiplos que faz parte do conjunto dos múltiplos do 3 e também do 5 são os números 0 e 15. Ah, e o 30, obviamente, né? E o 30 está tanto na lista do 3 quanto na lista do 5. Então, esses são os múltiplos. Então, existe um total de 3 múltiplos: o 0, o 15 e o 30. Muito bem, na quinta questão diz assim: entre os múltiplos comuns de 3 e 5 que você achou, qual é o menor deles, diferente de 0? Pegando o 0, o 15 e o 30, qual é o menor deles? Obviamente, só pode ser o 15. Aqui, no caso, a gente vai estar calculando o que a gente chama de MMC, o menor múltiplo comum de dois números, de 3 e 5. No caso, é o número 15. Anote aí, por favor. Ok, muito bem. Vamos, então, agora para a nossa última questão de hoje. É um caça-palavras. Vamos ver se a gente consegue. Aí no seu caderno, a atividade que o professor já passou para você, que você com certeza já anotou, pelo menos os meus alunos com certeza já anotaram, os alunos da Fundação Nossa Senhora da Paz e também os alunos da Escola João Paulo I. O meu muito abraço para cada um de vocês. Vocês já anotaram aí essa atividade, portanto, vamos então aqui responder o nosso esquema aqui do diagrama, tá certo? Existem as pistas horizontais e existem as pistas verticais. Vamos começar pelas horizontais, ó. No número 1, tá bem que o número 1. Quem é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo menor que 10? É múltiplo de 2 e é múltiplo de 3 ao mesmo tempo. No 2 tem o 2, 4, 6, 8, menor que 10. E no 3 tem 3, 6, 9. Então, observe que o 6 está tanto nos múltiplos do 2, como também nos múltiplos do 3. Então, o número que a gente vai colocar aqui é o número 6. O número 3, está bem aqui, ó, o número 3 não é essa segunda aqui, essa segunda linha, essa terceira, ó, o número 3 está bem aqui. A dica do 3 é 300 mais 2. Quanto que é 300 mais 2? Centos quer dizer a palavra 100. 3 vezes o 100 mais o 2. 3 vezes o 100 dá 300. Com 2, 302. Então, a gente vai colocar aqui o número 302 na dica 3.
E na dica 4, eu quero um múltiplo de 11 e de 2, na qual o algarismo das dezenas é igual aos das centenas. E o primeiro algarismo é igual ao último. Essa pista a gente vai colocar bem aqui. O da dezena, que está bem aqui, é igual ao da centena. E o primeiro é igual ao último. Complicado, né? Vamos então atrás de outras pistas para depois a gente voltar para ele. O 9, bem que a última dica das horizontais, ele é múltiplo de todos os números. Quem é o número que é múltiplo de todos os números? Se você observou, o número 0 está na lista de todos os múltiplos de qualquer número natural. Então, está aqui o número 0. Vamos agora para as verticais. Primeiro múltiplo de 5 maior que 64. Vindo aqui, ó, de cima para baixo, é vertical. Primeiro múltiplo de 5 maior que 64. Aqui já tem um 6, 60 e... Se é múltiplo de 5, você sabe que os múltiplos de 5 vai de 5 e 5, então tem o 60 e depois do 60 tem o 65. 65. A quinta dica aqui, ó, de cima para baixo. Número em que o algarismo das unidades é o dobro do algarismo das centenas. Ou seja, a unidade bem aqui embaixo é o dobro da unidade que está aqui em cima. Ainda não dá para saber, né? Então vamos passar para a próxima dica, depois a gente volta para ele. Primeiro múltiplo de 5 maior que 400, aqui no 6. Maior que 400 e múltiplo de 5 é 400, depois 405, obviamente, vai colocar 405 aqui. No 7, múltiplo de 11 maior que 800 e menor que 900. Múltiplo de 11, então tem que procurar os múltiplos de 11, que multiplicado por 11 dê valores entre 800 e 900, mas que dê aqui, ó, alguma coisa... 2, 0, então vai dar 820 alguma coisa. Vamos ver quais são eles? Se eu pegar o 11 e multiplicar por 70, dá 770, está muito baixo. Já se eu pegar o 11 e multiplicar por 75, dá 825. Então, esse dá para colocar aqui em cima, na sétima dica, 825. É um múltiplo de 11 e está entre 800 e 900. Considerando no oitavo, considerando os múltiplos de 5 na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Ele é o quinto múltiplo. Considerando os números 5 na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Então, vem o 0, o 5, vamos ver como é o resultado. 0, 5, 10, 15, 20. Considerando os múltiplos de 5 na ordem crescente, ele é o quinto múltiplo. Vamos ver qual é o resultado, então, que vai aparecer aqui para vocês. Olha só, é o número 20, tá certo? É o número 20, tá certo? 0, 5, 10, 15, 20. É o quinto múltiplo. Muito bem. Voltando aqui para os dois que faltaram, não é verdade? O 4, múltiplo de 11, nas dezenas de 11 e de 2, da qual o algarismo das dezenas é igual ao das centenas. Eu estou bem aqui no 4, na horizontal. Está aqui, ó, o 5 é igual a 5. E o primeiro é igual ao último. Então, se aqui tem o 2, é porque bem aqui também terá um 2. Então, vai ficar 2.552. E a quinta dica, está aqui na vertical, número em que o algarismo das unidades é o dobro das centenas. A unidade aqui é 2 e ele é o dobro das centenas. Se 2 é o dobro, então é porque nas centenas vai ficar o número 1. Vai ficar o número 1. Então, anote aí esse resultado para vocês, tudo bem? Anote aí. Ok, pessoal, antes de encerrar nossa aula, não esqueça da nossa dica, tá certo? Do nosso desafio da semana. Vocês já anotaram aí os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15, de forma que a soma desses três números dê um total de 30. Se você encontrar o resultado, anote aí o telefone, ó, 9525-9502 e manda a mensagem para mim, dizendo o seu nome, dizendo sua escola, o nome da sua escola e o resultado. Quais três números é possível somar em que o resultado seja 30? Só pode esses aí, viu? Então, aguarde que esse é o desafio da semana. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou dar a primeira dica e na sexta-feira, a última dica. Essa prova a gente vai estar com ela durante a semana toda. Quem encontrar o resultado, entre em contato comigo, 9525-9502 e mande a sua resposta, tá bom? Muito obrigado pela participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!